Moradores de Bebedouro voltam a cobrar asfalto na vicinal Lourenço Santim. Um trecho da via continua na terra, o que causa transtorno e risco de acidentes para os donos de chácaras e quem passa pelo local todos os dias. Faz 25 anos que os moradores de Bebedouro cobram uma solução para esse trecho da vicinal Lourenço Santim. Importante acesso para quem chega na cidade pela rodovia Brigadeiro Faria Lima ou sai por ela. Durante o período todo, a via chegou a ser asfaltada, mas, segundo os vizinhos, não durou nem 12 meses por conta da qualidade do serviço feito na época e também porque não tinha infraestrutura adequada, como galerias pluviais. Hoje tem, foram implantadas na rua ao lado e, mesmo assim, não avançou. Um transtorno para os donos de chácaras e motoristas que passam pelo local diariamente. Não dá. Aqui foi um lugar abandonado, que os moradores reclamam, só que não adianta nada. A prefeitura muda a gestão, mas não muda o método de agir. Então não adianta falar, vai mudar. Não adianta colocar a placa falando que teve dinheiro. Se teve dinheiro, mostra para onde que foi, porque aqui não tá. Quando chove, os veículos atolam. Fotos enviadas por uma moradora mostram o cenário do dia 21 de outubro. No local tem uma passagem metálica improvisada que funciona como uma ponte que não suporta mais peso e é risco de acidente. Olha a situação da grelha. Olha, aqui encrava caminhão, é esgoto que vaza. A população já caiu, menino de bicicleta ali. Muita gente não passa aqui até por medo desse negócio cair. Porque se caiu até sem passar a gente, imagina passando. Em julho deste ano, nós estivemos aqui no local e de lá para cá a obra não andou. Na época, a prefeitura anunciou investimento de cerca de R$ 2 milhões para terraplenagem, pavimentação, drenagem e segurança. E esse é justamente o questionamento dos moradores em relação ao dinheiro aplicado. A placa consta 2 milhões, mas a gente não sabe onde estão os 2 milhões. Bebedouro está um caos. A gente não vê nenhum vereador, não vê ninguém do poder público aqui dando uma olhada. O engenheiro civil Anderson Manzoli destaca que o solo é úmido e por isso há necessidade de uma obra diferenciada. O que a gente vê ali é que uma região muito próxima a um córrego, então uma região provavelmente saturada de água e, portanto, uma obra ali requer um pouco mais de cuidado e atenção do que uma obra convencional. Então o que a gente vê é jogar aquela grelha, jogar aquela estrutura para tentar tornar o solo um pouco mais resistente é apenas um paliativo. O que precisa ali é a prefeitura realmente fazer um projeto que contemple as condições ali de solo úmido, solo frágil, levar em consideração que existem as questões ambientais que também precisam ser respeitadas, fazer um projeto que contemple todos esses parâmetros e dar uma condição viária suficiente para os moradores adentrarem a cidade com segurança. Segurança é o que não tem, muito menos sinalização adequada. Em um momento de chuva intensa, o solo mole pode se romper e afundar, principalmente com o peso dos veículos. Se alguém ali se acidentar, ele pode entrar com uma ação contra a prefeitura. Porque, veja, a sinalização lá indicando que existe um risco, ela é insuficiente. Precisa deixar mais claro que a passagem, do jeito que está ocorrendo, não pode ter. Porque algum veículo ali ele pode tentar fazer passagem ali pelo local e se envolver com algum tipo de acidente e causar algum tipo de vítima. O diretor de obras da Prefeitura de Bebedouro garante que a construção será retomada até fevereiro do ano que vem e, por ser muito complexa, deve durar 12 meses. Além da duplicação e restante do asfalto, haverá uma nova tubulação para a destinação correta. Será feita a drenagem de toda a macrobacia existente. Esse valor que os munícipes viram na placa é referente a uma obra executada pelo DR do Estado, que seria a pavimentação da via, da vicinal, que seria da Maria Dias até a pista, a rodovia. E isso já foi executado, está lá no local já, foi finalizado em outubro, ficou restando 200 metros para serem executados. Porém, esses 200 metros só podem ser executados depois de uma drenagem no local.
pois é um ponto de captação de todo o volume que vem todos os loteamentos adjacentes ali do local. E essa obra já está com emenda captada. São 11 milhões que serão investidos, não só para a drenagem, como a duplicação da via. Porém, não foi iniciada ainda devido ao período de chuvas e a finalização da burocracia de licitação, liberação de ordem de serviço e início dos trabalhos. Gislene Lopes, de Bebedouro, para o Jornal da Clube. No nosso núcleo de jornalismo já temos aqui Dr. Jean Alves, advogado. Doutor, mesmo com a resposta da Prefeitura dizendo então que vai retomar essa obra até fevereiro do ano que vem, é sempre assim, promessa em cima de promessa quando o assunto é obra pública. Ótima tarde. Boa tarde, André, aos telespectadores do Jornal da Clube, em especial a população de Bebedouro. Pois é, André, as explicações do diretor da pasta são insuficientes, uma vez que a questão não é apenas do ano de 2021. Há muito tempo a população de Bebedouro sofre com essa falta de infraestrutura viária neste trecho. E o próximo passo, sem qualquer dúvida, infelizmente, será uma tragédia humana, um acidente. Aí não há que se falar em reparação do ponto de vista jurídico. As pessoas, os cidadãos merecem serem tratados com dignidade, com respeito à segurança das pessoas, para que não ocorra aí uma tragédia, a morte de alguém, que é tudo que se quer evitar. Ou seja, falta seriedade na gestão. Doutor, o senhor fala que há muito tempo a população sofre, é muito tempo mesmo, pelo menos 25 anos, os moradores sofrem com esse jogo de empurra-empurra. E aí entra a administração, sai a administração e o problema continua o mesmo. Ou seja, problema de várias administrações realmente. De fato. E aí, quando nós não temos uma gestão eficiente que deixa a desejar e coloca a sua população em risco, cabe aos órgãos de controle, em especial o legislativo, ou seja, salvo engano, Bebedouro tem 10 vereadores e cabe exclusivamente aos vereadores a fiscalização dos atos do executivo. Então, onde estão os vereadores de Bebedouro que não tomaram ainda nenhuma providência, que não deve ser para fevereiro, mas sim para ontem? A população, reitero, está sob risco. E quando o legislativo falha, cabe também, em último caso, a intervenção do Ministério Público através de uma ação no Poder Judiciário, uma obrigação de fazer, porque a questão é muito urgente e a população não pode esperar. Chama atenção, doutor, porque a vicinal foi asfaltada aí um tempo e, segundo os moradores, o asfalto não durou um ano por conta da má qualidade do serviço. Esse é um outro problema também quando a prefeitura não exige qualidade quando contrata um serviço? Exato, me parece também uma questão de ausência de planejamento. Já diz o ditado popular, quem faz mal faz duas vezes. Certamente um engenheiro faria a constatação de que o serviço emergencial de recapeamento não seria o resultado mais eficiente. Então, é preciso que os engenheiros estejam bem direcionados nessa questão, a fim de se fazer o contrato público e resolver esse problema da melhor forma possível. Cito como exemplo a cidade de Ribeirão Preto, que teve transformações na mobilidade urbana, no local viário, mas essas modificações, sem dúvida, trouxe grande melhoria para a cidade e para os cidadãos de Ribeirão Preto. Fica aí o alerta e o exemplo para os outros gestores. Bem, se a promessa da prefeitura de retomar essas obras até fevereiro, se essa promessa não for cumprida, qual que é o caminho para a população? Olha, eu acho que a população, a própria mídia já tem feito esse papel, deve imediatamente cobrar o legislativo a fim de que algum vereador tome iniciativa e cumpra o seu papel constitucional e legislativo e cobre o executivo. Como eu disse, a questão é urgente, daqui a pouco acontecerá um acidente, uma tragédia, e isso não se espera. O executivo deve sim ser responsabilizado, também cabe ao Ministério Público, talvez até através de uma provocação da Ordem dos Advogados do Brasil, tomar uma iniciativa de entrar com uma ação de obrigação de fazer, a fim de que isso seja resolvido o mais rápido possível. E chama a atenção também o papel dos vereadores, o senhor já mencionou isso, doutor, eu queria que o senhor reforçasse, porque é papel do vereador fiscalizar também. A gente está falando de uma obra de 25 anos que não se resolve, de uma obra que já foi contratada asfalto e não durou um ano, e agora esse jogo de empurra-empurra, esse atraso da prefeitura para fazer. Cadê os vereadores? Exatamente, chamou a atenção porque justamente é o papel do vereador a fiscalização dos atos do executivo, e onde há
ineficiência na gestão pública, seja ela viária, saneamento básico ou outra política pública urbana, cabe exatamente ao vereador, né, fazer um projeto de lei, levar essa discussão democrática e cobrar o executivo a fim de que não deixe a sua população na mão. Então espero que esta reportagem possa provocar aí um senso para que os vereadores realmente cumpram o papel, uma vez que foram eleitos para isso, e certamente a população de Bebedouro aguarda, precisa e necessita com urgência da atuação de seus vereadores. Doutor Jean Alves, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço, bom fim de ano, até a próxima. Sempre um prazer, sou eu quem agradeço, André. Obrigado. Até mais.